Cansaço crônico, fadiga adrenal, como tratar essa situação que é tão comum? O termo fadiga adrenal é um termo que não é muito bem vista na medicina, mas pela questão do termo em si, que muitos anos atrás ficou conhecido como fadiga adrenal, e aí alguns médicos mais tradicionais falavam: ah, não existe isso da adrenal entrar em fadiga. Existem trabalhos que mostram que existe sim, existem outros trabalhos que falam que não é bem esse o termo. O fato é, cansaço crônico, que é o que eu gosto mais de lidar e é o termo que eu gosto de falar, é uma pessoa que está cansada, já fez vários tratamentos e não consegue melhorar esse cansaço. Muitas vezes pós-infecções, pós-estresse, muitas vezes com diminuição do tempo de sono. O que nós precisamos esclarecer para todo mundo? O cortisol, ele é responsável pelaquela energia que você tem quando você acorda. O cortisol é o combustível do nosso corpo. E a tireoide, né, os hormônios tiroidianos, eles são como se fosse a bateria. É o que faz o corpo pegar, e o cortisol é o que te dá a energia para lutar, para fazer o que precisa ser feito. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o cortisol é aquele hormônio que vai ajudar na reação de luta ou fuga. Isso é importante para você entender que o cansaço crônico, muitas vezes a baixa do cortisol é responsável pelo cansaço. E esse cortisol baixo, muitas vezes os sintomas desse cortisol baixo são vários, mas um dos principais que são esquecidos pela grande maioria das pessoas é que síndrome do pânico muitas vezes tem correlação com cortisol baixo. E é até fácil entender. Vamos tentar explicar de uma maneira muito simples para você que está assistindo, querendo entender como melhorar a fadiga, cansaço. Você pode eventualmente ter tontura ao levantar, a pessoa levanta, sente um pouco tonto. Essa tontura pode estar relacionada com cortisol, vontade de alimentos salgados, são alguns sintomas aí que podem estar correlacionados, mas o principal é cansaço ao acordar, uma dificuldade no final da tarde de fazer atividades, parece que a bateria já acabou de vez. O que acontece? Se você imagina 70 mil anos atrás, quando o homem vivia lá na época das cavernas, chegava um predador, chegava um tigre, um leão, algum bicho muito perigoso, e você tinha que tomar uma decisão: ou eu corro ou eu já começo a lutar. Essa decisão não pode esperar você deliberar muito, então é uma coisa mais instintiva. E qual é o hormônio que vai atuar numa reação de luta ou fuga? O cortisol é um dos primeiros que você, quando tem uma ameaça, o cortisol já dispara para também estimular outros hormônios, como a adrenalina, a noradrenalina, para que você esteja preparado, que aumente os batimentos cardíacos, que aumente a quantidade de açúcar no sangue, que aumente a tua oxigenação dos músculos para você lutar. Com isso, vai parar tudo que não é importante naquele momento para a defesa. Então, músculo vai a 1000 por hora. Pele vai ficar mais branca, digamos assim, vai ter menos circulação na pele. Intestino para. Sistema reprodutor, ninguém vai namorar no momento que tem um leão, um tigre para te atacar, um predador. Ou seja, essas ações de luta ou fuga do estresse, isso acontecia lá atrás. Não existia internet. Ou seja, não existia o trabalho em si. Era uma outra forma de viver. Só que todo esse mecanismo fisiológico, ele continua até hoje. E esse mecanismo fisiológico, o cérebro, ele não separa muito o que é o tigre, lá de 70 mil anos atrás, o predador, de um boleto que chegou para você pagar e que é pior que um leão, talvez. E aí, o ser humano na vida moderna, que tem seus afazeres e suas obrigações, começa a manter um nível de estresse para cada situação difícil do dia a dia. E cada uma dessas situações difíceis vão exigindo microdoses, ou como se fizesse pequenos ciclos
Desse sobe o cortisol, o leão chegou, preciso ou fugir, sair correndo desse leão e preciso tomar decisão rápida, ou eu vou lutar. E aí quando você tem um problema e teu metabolismo está ótimo, pensa uma pessoa com 20, com 25 anos, quando ela passa por um problema, ela tem uma capacidade de lidar muito bem, geralmente. E aí o que começa a acontecer? Você espera que pessoas mais velhas sejam mais sábias e que essas pessoas lidem muito melhor com os problemas da vida, pois elas têm muita experiência, uma larga experiência sobre a vida. E você começa a observar pessoas mais velhas, seus 35, 40, 50 anos, ao invés de lidar bem com os problemas, elas começam a lidar muito pior do que lidavam com os 20, 25 anos. E você começa a olhar e falar, poxa, essa pessoa que está com mais idade, que deveria ser mais sábia, não está conseguindo lidar com situações mais simples que antes ela lidava. Ou seja, o estresse crônico, ele começa a modificar o teu metabolismo. E aí olha que interessante. O leão que aos 20 anos chegava perto de você, você ia para cima para lutar ou fugia, que na realidade é o problema, é o estresse, com seus 40 anos, já com responsabilidades de casamento, responsabilidades de família, responsabilidades de trabalho, responsabilidade com os pais mais velhos, responsabilidades inúmeras com a vida cotidiana, que você já não é mais adolescente, você já não é mais um adulto jovem, que tudo tá bom. Com os seus 40 ou mais, você já começa a sentir esse peso. E aí o leão, que na verdade está entrando na sala, é um gatinho, ele não vai te fazer mal. O corpo reconhece que é um problema, sabe que não é tão grande quanto o leão, só que ele vai querer produzir cortisol, adrenalina, noradrenalina, vai tentar reagir. E a hora que ele tenta reagir, a produção de cortisol já não é o que era antes. Ou seja, a sensação do corpo vai ser do quê? De pânico. Por quê? Porque aquele gatinho que está ali, que você está achando que você vai ter que fugir, você já não consegue, você não tem aquela sensação no corpo de vamos lá, que eu consigo resolver esse negócio. Você vai ter aquela sensação de que acho que eu não vou dar conta. E esse acho que eu não vou dar conta pode gerar, de maneira muito simples, que eu estou explicando, como é que o cortisol pode estar relacionado com uma síndrome de pânico ou mesmo com uma sensação de impotência ou procrastinação para se resolver problemas. Intolerância ao estresse, que é um dos sintomas também pouco falados dessa baixa do cortisol. O paciente meu, quando chega, eu começo a perceber que ele já não lida mais bem com os problemas que lidava antes, a gente já começa a desconfiar, falar, vamos analisar o cortisol, vamos suplementar tudo que é possível suplementar para a melhora desse cortisol, que é a base. Se o teu cortisol está bem, essa parte hormonal de defesa, de luta e de energia para resolver os problemas está equilibrada. Existe uma divisão teórica que eu já falei algumas vezes, se você procurar aqui no Instagram, no YouTube, você vai ver eu falando sobre isso, que são fases. E aí começa a ficar um pouco simples de você entender. Vamos pensar o seguinte, a tua adrenal, naturalmente, ela secreta o cortisol 1 hora depois que você acorda, é o pico do cortisol. O cortisol sobe, ele faz esse pico, aí ele tem flutuações, né? Ele começa a cair, aí depois, no final da tarde, ele sobe de novo um pouquinho e depois você vai ter uma queda do cortisol. E aí, geralmente, quando eu faço análise da curva de cortisol salivar, a gente vai analisar em 3 momentos. Nesses momentos que o cortisol flutua mais. E o ideal é que ele seja mais alto pela manhã, depois ele reduz à tarde, mas também tenha esse pico do final da tarde, e depois você tem a queda total para que, com a queda do cortisol, você comece a ter com a luz já abaixando, com o sol indo embora, você começa a ter a liberação gradual de melatonina, que vai se intensificar com a escuridão total,
e ela vai contrabalancear o cortisol, ou seja, o cortisol baixando, a melatonina sobe e lá pelas 2, 3 horas da manhã você pode ter um pico indo dormir em torno de 10 horas, você vai ter um pico de melatonina que vai colocar sua pineal para descansar e vai provocar tudo que é importante para o seu corpo se recuperar daquele dia. Então, o cortisol também está envolvido nesse ciclo do sono, onde através do sono o seu corpo vai estar trabalhando talvez até mais do que ele trabalha ao longo do dia para matar células tumorais, para regenerar hormônios, para melhorar a sua capacidade cerebral, vai fazer uma faxina no cérebro, né? Vai fazer o detox hepático, vai fazer toda a limpeza da parte intestinal, ou seja, tem um trabalho muito grande. Você vai hipertrofiar à noite, matar células que não estão. A apoptose vai acontecer bastante nesse momento, ou seja, o momento do sono é um momento importantíssimo, onde existe muita atividade fisiológica. E isso é regulado com essas alterações, com esses ciclos, cortisol de manhã, depois ele desce, melatonina sobe, depois a melatonina cai, aí você acorda e o cortisol vai ter aquele pico. Vamos lá, e essas fases? O que pode acontecer com esse cortisol? Fase 1, a pessoa começa a ter vários estresses ao longo da vida, então vai passando por problema, por dificuldade, estresse. Você, primeira fase, acorda de manhã sem energia. É como se o cortisol de manhã, que faria um pico de 15 lá no exame laboratorial, o que começa a acontecer? Ele já começa de manhã a não subir muito. Fica em torno lá de 8, 9, 10, depende do exame que você está fazendo no laboratório. Aí o que você pensa? Opa, eu acordo cansado. Eventualmente pode ter algumas crises de um pouquinho de tontura, levanta rápido, um pouco de dificuldade aí para fazer atividade física. E aí, essa é considerada a fase 1, onde cansaço importante pela manhã. Fase 1. Então vamos explicar a fase 1. Primeira coisa, a pessoa começa a ter um estresse crônico. Esse estresse crônico, como é que ele inicia? Você tem estresse, você tem problema, você começa a ter as dificuldades do dia a dia, você começa a ter esse aumento do cortisol, que o leão, ele começou a chegar perto de você, você tem que tomar uma providência. Então o corpo vai liberar bastante cortisol. Esse cortisol bem alto, o que ele faz? Ele pode ter aumento de cortisol de manhã, você pode ter aumento do cortisol à tarde e o pior, aumento do cortisol à noite. Com esse aumento do cortisol à noite, o que você começa a ter? O paciente, a pessoa fica muito estressada, começa a desenvolver insônia. Porque ela está pensando em como resolver aquele problema, o cortisol está constantemente aumentado e dificulta a queda do cortisol à noite. Com isso, você não vai ter a melatonina auxiliando no ciclo circadiano correto. Então, a fase 1, geralmente, um dos sintomas iniciais é a insônia. Aí você imagina que o cortisol produzido em excesso, ele começa já não ter uma produção tão correta. Ele começa a ter quedas. E essas quedas, de tanto que foi exigido do adrenal, a produção já não vai ser como era antes. Em vez de ter o excesso de cortisol, você começa a ter uma queda discreta do cortisol, e aí a hora que ele começa a cair, ele cai de manhã, ele cai à tarde, e aí sim ele cai também à noite. O que o paciente pode relatar nessa fase que eu já considero uma fase 2? Você tem um cansaço mais à tarde. Então você acorda, tem um pico de cortisol, não é já aquela disposição que tinha antes. À tarde já não tem mais energia para nada e à noite também não. Ou seja, o cortisol, que antes estava extremamente elevado, agora ele já caiu e o ciclo normal já tem essa queda no período da tarde. Evoluindo no processo, que seria a fase 3, é quando o paciente já não tem mais cortisol praticamente no dia inteiro, pouquinho. Aí ele acorda de manhã, já está extremamente cansado, não tem energia.
mesmo que tenha dormido. Período da tarde já também pior ainda. E à noite, zerou. Então, essas três fases, onde primeiro você vai ter insônia, depois um cansaço, fase 2, um cansaço mais no período da tarde, esgotamento mesmo, e a fase 3, onde o dia inteiro já não tem energia mais, é aí que você começa a ter mais frequentemente as síndromes do pânico, que o paciente tem esse problema, tem o estresse para lidar e não tem o cortisol suficiente. Aí o que nós precisamos fazer? Entregar para aquele metabolismo todos os nutrientes necessários para a correta produção de cortisol, para o estímulo do cortisol, para a proteção dessa adrenal, que aí existem muitas possibilidades para a gente pensar. A gente pode inclusive entrar com o cortisol bioidêntico no momento necessário para você dar um aporte para o paciente poder se recuperar até psicologicamente das situações que ele precisa lidar de estresse, estresse familiar, estresse conjugal, estresse com filho, estresse no trabalho, estresse com viagem, estresse financeiro, estresse com doença, todas as mais diversas situações são leões. O corpo não reconhece muita diferença. Ele considera tudo leão, que você tem que lidar com aquele leão. Só que se são muitos leões, haja cortisol para resolver a quantidade de problemas que existem, né? Esses desafios cotidianos que todos nós somos expostos. E aí existem várias técnicas, você pode usar cortisol bioidêntico, você pode usar fitoterápicos, você pode usar vitamina C, por exemplo, importantíssima, vitaminas do complexo B, você pode usar vários nutrientes, mas também você precisa ressignificar a forma de você encarar o leão. Porque a hora que você começa a encarar o leão de forma diferente, mentalmente, a tua mente tem a possibilidade de reestruturar a tua homeostase para você não reconhecer mais aquilo como um leão que precisa de luta ou fuga. É esse o ponto. Quando você reconhece que aquela situação precisa de uma solução inteligente, intelectual, racional e não mais algo primitivo relacionado à luta e fuga, você começa a melhorar a tua resposta metabólica, inclusive a minha resposta hormonal. Então, olha como é importante você também entender que, além de suplementos, vitaminas e minerais, você precisa entender esse mecanismo para mentalmente trabalhar e passar a informação para o cérebro que aquilo não é um leão que precisa de uma resposta de luta e fuga e seguir essa rota metabólica de resposta metabólica de estresse. E sim que você precisa seguir uma outra rota cerebral e essa outra rota deve incluir mapeamento daquela situação. Deixa eu mapear qual a extensão desse problema. Qual é a extensão desse desafio que eu tenho? Esse desafio, eu tenho que fazer a respeito disso? Olha as estratégias. Descobriu as estratégias que são necessárias para resolver aquele desafio? Coloque um plano de ação. Tá, o que eu vou fazer para resolver? Vou fazer isso, isso, isso. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Não. O que não tem para ser feito, você não tem que ficar quebrando a cabeça com isso, porque afinal você já percorreu tudo que é possível para resolver aquela situação e para não ativar o mecanismo emocional, mecanismo primitivo de luta e fuga, que vai fazer mal, não vai te ajudar em nada. Nessa vida cotidiana, esse mecanismo poucas vezes nos ajuda. A não ser em situações extremas, mas na grande maioria das situações da vida cotidiana, nós precisamos criar uma divisão entre o que precisa de luta e fuga, que é raríssimo hoje em dia na nossa vida atual, e o que é cotidiano, comum, e o dia todo você precisa lidar, que são situações, são desafios que precisam de outra rota mental, outra rota cerebral que não envolva o consumo absurdo de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Entenderam a importância de tudo isso? Então, pensa se você está em alguma dessas fases, fase 1, fase 2 ou fase 3, de cansaço ou de estresse crônico e comece já a trabalhar para que você consiga superar os desafios do dia a dia.